Você já se viu preso no transporte público durante o horário de pico, lotado como uma sardinha em lata, apenas para ser repentinamente atingido pelo inconfundível cheiro de suor da pessoa à sua frente? Tal situação pode desencadear desconforto e irritação, especialmente quando o indivíduo em questão se revela um falador insistente e desagradável, conversando alto ao telefone. E quando alguém tenta corrigi-lo, ele responde grosseiramente e continua seu comportamento disruptivo. Todos nós já estivemos lá, lidando com pessoas rudes e irritantes em várias situações diárias, estão em todos os lugares, nos ônibus, trens, nas ruas, nos restaurantes, no trabalho, no trânsito e até mesmo em nossos espaços privados. Essas pessoas problemáticas vêm de todo o mundo e de todos os contextos socioeconômicos. Algumas parecem não ter noção básica de etiqueta social, enquanto outras, mesmo sabendo, escolhem ignorá-la. Então, como lidar com esses indivíduos? Os antigos filósofos estoicos oferecem algumas visões valiosas. Epicuro, exilado de Roma, dirigiu-se a Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, onde fundou uma escola de filosofia. Lá, ele teve a chance de mentorar um jovem promissor chamado Árion. Graças a Árion, os ensinamentos inestimáveis de Epicuro foram preservados para gerações futuras, compilados em uma série abrangente de palestras. Uma dessas lições destaca um aspecto fundamental da vida romana: os banhos públicos. Os banhos públicos eram uma instituição proeminente no Império Romano e a cultura dos banhos, herdada dos antigos gregos, se espalhou por toda a região do Mediterrâneo. Banhar-se não era apenas um ato de limpeza, mas também uma empreitada social. Cidadãos romanos frequentavam os banhos públicos não apenas para se limpar, mas também para socializar, convidar para eventos sociais e, no caso dos políticos, angariar apoio público. No entanto, como se pode imaginar, a diversidade de frequentadores em locais públicos lotados inevitavelmente levava a comportamentos indesejáveis. Alguns frequentadores agiam de forma imprudente, espirrando água nos outros, roubando pertences ou agindo como se fossem os donos do lugar. Lendo escritos estoicos, percebe-se que, de muitas maneiras, a natureza humana permaneceu consistente ao longo do tempo, e figuras desafiadoras sempre estiveram presentes. Epicuro aconselhava seus alunos a refletir sobre a essência de suas atividades diárias. Cada situação, como visitar um banho público, tem características únicas. Ao visitar esses lugares, deve-se estar preparado para enfrentar situações adversas, como pessoas espirrando água, caos, linguagem ofensiva, gritos, comportamentos intimidadores ou outros incômodos. Ao entender e aceitar essas condições intrínsecas do ambiente, não seremos pegos de surpresa quando elas ocorrerem. Epicuro sugere que nosso foco não deve se concentrar apenas no ato em si, como tomar banho, mas sim em manter a compostura e o controle emocional diante das adversidades. Ao embarcar em um ônibus, esteja preparado para possíveis atrasos. Ao pegar o trem, esteja pronto para lidar com funcionários mal-humorados e passageiros indesejáveis. Você chegou até aqui e demonstrou estar genuinamente comprometido em transformar sua vida com a sabedoria estoica. Agora, convido você a se juntar à nossa incrível comunidade de buscadores de serenidade. Clique em inscrever-se agora e ative o sino de notificação para não perder nenhuma percepção poderosa que compartilhamos aqui. Antes de sair, deixe um comentário abaixo com a frase "Estou pronto para a transformação estoica". Quero ver quem são os verdadeiros guerreiros da autoconsciência. Marcos Aurelius, reconhecido como um dos grandes imperadores romanos e seguidor do estoicismo, também tinha que interagir diariamente com uma variedade de pessoas, incluindo as mais desafiadoras. Lidou com indivíduos arrogantes, exigentes, injustos e desonestos. Ser imperador era uma tarefa monumental, cheia de responsabilidades e pressões. Imagine-se no papel da figura mais influente da época, constantemente alvo de inveja, com inúmeras pessoas querendo usurpar seu lugar, enquanto todo um império depende de suas decisões e liderança.
Marcus Aurelius, em sua busca por sabedoria e tranquilidade interior, usava sua escrita em seu diário pessoal para refletir sobre vários aspectos da vida e do comportamento humano. Suas reflexões abordavam temas como resiliência em tempos difíceis, o propósito da vida, a natureza humana e, é claro, o desafio de lidar com pessoas difíceis. Na situação mencionada, Marcus Aurelius fornece uma perspectiva estoica sobre como lidar com algo tão cotidiano e, ao mesmo tempo, desagradável como odores corporais. Ele nos lembra que, em vez de ficarmos irritados, devemos usar nossa razão e empatia para entender a situação e, se possível, ajudar a outra pessoa a perceber o problema. Isso reflete uma abordagem prática e compreensiva aos ensinamentos estoicos, que nos incentivam a focar no que podemos controlar, nossas reações e ações, e aceitar ou compreender o que não podemos controlar, o comportamento dos outros. Quanto à questão de lidar com comportamentos desagradáveis em pessoas próximas, como pais, os ensinamentos de Epicteto são novamente úteis. Ele nos aconselha a olhar para as situações desafiadoras de um ângulo diferente, buscando uma alavanca que possamos carregar, ou seja, a perspectiva que nos permite lidar com a situação de maneira mais saudável e construtiva. Isso muitas vezes envolve focar nos aspectos positivos do relacionamento ou nas boas qualidades da pessoa, em vez de nos fixarmos nos aspectos negativos. No entanto, como você apontou corretamente, há situações em que uma pessoa pode ser tão tóxica que o relacionamento se torna insustentável, mesmo tentando ver o lado bom. Nesses casos, pode ser necessário estabelecer limites claros ou até mesmo se distanciar da pessoa para preservar o próprio bem-estar. Os estoicos valorizavam profundamente a tranquilidade interior e a sabedoria, reconhecendo que, em certas situações, a ação mais sábia e saudável pode ser se afastar. Continuando nesse tema, é essencial lembrar que os ensinamentos estoicos não nos encorajam a ser passivos ou a aceitar injustiças sem questionar. Eles nos incentivam a agir de acordo com nossos valores e princípios, sempre focando em manter a serenidade interior e a perspectiva correta sobre situações e pessoas ao nosso redor. No entanto, também reconhecem que há momentos em que a situação se torna insuportável e a decisão mais sábia e saudável é se afastar. A chave aqui é reconhecer que temos a escolha de ficar ou sair, e essa escolha deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa e racional da situação, não em impulsos emocionais. No caso de seu parente, parece que você fez uma escolha deliberada e ponderada de se afastar após um longo período de tolerância e paciência. Isso é consistente com os ensinamentos estoicos. Os estoicos não nos encorajam a ser passivos ou a aceitar indefinidamente o maltrato. Pelo contrário, eles nos ensinam a reconhecer o que está dentro de nosso controle, a agir de acordo com nossos valores e princípios, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis, como se distanciar de um relacionamento familiar. Epicteto, em suas palestras e ensinamentos, muitas vezes enfatiza a importância de reconhecer nossa própria agência e escolher como responder às situações. Ele destaca que não devemos nos sentir oprimidos ou miseráveis, mesmo diante de indivíduos desafiadores, porque temos o poder de escolha. Podemos escolher ficar ou sair. Sua decisão de se distanciar de um membro tóxico da família não foi uma escolha fácil, mas foi uma demonstração de autorrespeito e reconhecimento de seu próprio valor. Foi também uma aplicação prática dos princípios estoicos, reconhecer o que está sob nosso controle, agir de acordo com nossos valores e buscar serenidade independentemente das circunstâncias externas. A abordagem estoica que você descreveu para lidar com indivíduos desafiadores e a tentação de buscar vingança é profunda e reflete uma sabedoria temporal. Os estoicos acreditavam que devemos nos concentrar no que está dentro de nosso controle, e nossas ações e reações certamente estão nessa categoria. Eles também enfatizam a importância da virtude como o bem mais alto e acreditam que devemos nos esforçar para viver de acordo com a natureza e a razão. Quando se trata de lidar com indivíduos desafiadores, a abordagem estoica pode ser incrivelmente libertadora.
Em vez de permitir que sejamos consumidos por raiva, ressentimento ou desejo de vingança, podemos escolher responder com compaixão, compreensão e, quando necessário, um distanciamento saudável. Isso não significa que devemos tolerar maus-tratos ou permitir que outros nos prejudiquem. Pelo contrário, podemos estabelecer limites firmes e nos proteger proativamente. No entanto, não deixamos que as ações dos outros perturbem nossa paz interior ou nos levem a agir de maneiras que comprometam nossos valores e integridade. Quanto à vingança, a perspectiva estoica que você compartilhou é um lembrete poderoso de que buscar vingança nos prejudica mais do que a pessoa que estamos tentando punir. É um ato de autossabotagem, pois nos tira do caminho da virtude e da sabedoria. Em vez de buscar vingança, os estoicos nos incentivariam a praticar o perdão, não necessariamente porque a outra pessoa merece, mas porque nós merecemos paz. A sugestão estoica que mais aprecio é a ideia de que só podemos ser prejudicados pelos nossos próprios julgamentos e reações, e não pelas ações dos outros. Essa perspectiva nos capacita e nos lembra que temos a capacidade de escolher como responder a qualquer situação, por mais desafiadora que seja. Compreender e praticar a filosofia estoica, especialmente no contexto de relacionamentos interpessoais difíceis, pode ser uma jornada transformadora. Os estoicos ensinam que devemos aprender a diferenciar entre o que podemos controlar e o que não podemos. Nossas reações, emoções e decisões estão sob nosso controle, enquanto as ações e opiniões dos outros não estão. Quando internalizamos verdadeiramente esse princípio, ganhamos um senso de autonomia e paz, pois não somos mais escravos das circunstâncias ou do comportamento dos outros. Além disso, a filosofia estoica enfatiza a importância de viver de acordo com nossa própria natureza e princípios, em vez de sermos impulsionados pelo desejo de aprovação ou pelo medo de rejeição. Isso é crucial ao lidar com pessoas narcisistas ou tóxicas, como um membro da família mencionado anteriormente. Os estoicos nos lembrariam que a opinião de outra pessoa sobre nós não define nosso valor e que devemos buscar validação internamente, vivendo de acordo com nossos próprios valores e princípios. A prática de distinguir entre o que podemos e não podemos controlar é particularmente útil aqui. Em vez de tentar mudar a pessoa difícil ou buscar vingança, o que está fora de nosso controle provavelmente resultará apenas em mais frustração, podemos escolher como responder e interagir com ela. Podemos estabelecer limites saudáveis, proteger nossa paz interior e decidir quando e como nos envolver ou não. Outro conceito estoico relevante é o amor fati, ou amor ao destino. Isso envolve abraçar tudo o que acontece em nossas vidas, incluindo desafios e pessoas difíceis, como oportunidades para praticar a virtude e crescer. Em vez de desejar que as coisas fossem diferentes, os estoicos nos encorajam a aceitar e abraçar a realidade como ela é, confiando que, de alguma forma, tudo contribui para o bem maior. Por fim, os estoicos nos lembram da impermanência de todas as coisas. Situações e relacionamentos desafiadores são temporários, assim como nossas próprias vidas. Essa perspectiva pode nos ajudar a manter uma visão equilibrada e não nos perdermos em ressentimentos ou desejos de vingança. Em vez disso, podemos optar por focar no presente, praticar a gratidão e buscar viver de acordo com nossos valores, independentemente do que os outros façam ou digam. Essa abordagem estoica, quando praticada consistentemente, pode levar a uma vida de paz interior, integridade e sabedoria, independentemente das circunstâncias externas ou do comportamento dos outros. Que todos estejam com o Criador.